Como atender clientes importantes e presunçosos. A jornada para um atendimento de excelência consiste em conhecer um pouco mais sobre como a mente humana funciona e sobre os caminhos pelos quais as nossas emoções nos conduzem. Todo comportamento nasce de uma justificativa que pode ser lógica ou inconsciente. No caso do cliente importante e presunçoso, não é diferente. Observar o comportamento do cliente para entender o que de fato ele deseja é um excelente primeiro passo. É pelo comportamento que iremos identificar esses dois tipos de cliente, e é pelo comportamento também que iremos moldar nossas ações para melhor atendê-los. Vale dizer que um cliente importante pode ou não ser presunçoso, assim como um cliente presunçoso pode ou não ser importante, ou seja, eles são diferentes, mas podem se combinar, formando um único tipo. Por isso, nós elaboramos uma matriz para facilitar o seu entendimento. Veja, nós temos clientes não presunçosos e não importantes, clientes não presunçosos e importantes, clientes presunçosos e não importantes e clientes presunçosos que também são importantes. Os clientes não presunçosos e não importantes nós não iremos abordar neste vídeo, pois provavelmente eles se enquadram em algum outro tipo de cliente que trataremos em um outro vídeo desta série. Os clientes não presunçosos, mas que são importantes, normalmente ocupam alguma função social ou cargo que de fato tem algum destaque para a sociedade. Não que existam cargos ou funções que mereçam mais destaque com relação às outras, mas nós sabemos que alguns cargos ou títulos podem possuir privilégios e exigir algum tipo de respeito cívico ou segurança extra. No caso dos clientes presunçosos e não importantes, eles não ocupam nenhum cargo ou função social importante, mas se posicionam como se fossem melhor que os outros ou mais importante que os demais, exigindo privilégios extras aos quais eles não possuem direito. Se o cliente for importante, ele nem sempre vai apresentar-se como tal, mas assim que você identificar de quem se trata, você tem a obrigação de tratá-lo como pede a convenção social. Por exemplo, utilizar pronomes de tratamento como excelência para se dirigir a algumas autoridades. Outra convenção social importante que você pode utilizar nesse sentido é o uso de substantivos que indiquem o título profissional ou o título do cargo público que o cliente ocupa, tais como senhor prefeito, doutora, mestre, professor, vereadora, sempre citando o nome do cliente junto com o substantivo, veja, professor Cortella ou doutor Drauzio Varela. Esse referencial de respeito para com os clientes importantes deve soar apenas como um tratamento formal e um simples sinal de respeito, nunca como um argumento ou justificativa para conceder privilégios, muito menos destratar os demais clientes. Tenha muito cuidado para não ser bajulador, nem dar qualquer tipo de privilégio no atendimento deste cliente. Além do que sugere as convenções sociais, você deve fazer o que prega o regulamento da sua empresa. Jamais, em hipótese alguma, trate o cliente importante com exaltação ou bajulação, principalmente na frente dos demais clientes, uma vez que todos os clientes são iguais. Se para os clientes que ocupam cargos ou funções sociais importantes você utiliza pronomes de tratamento específicos, também segundo a convenção social, aos que não possuem títulos ou funções a serem mencionados, ou para aqueles que você não sabe quais títulos possuem, você deve sempre se dirigir com o uso dos substantivos senhor ou senhora. Agora, sabendo utilizar os pronomes de tratamento e estando atento às questões de segurança e à discrição para não expor o cliente importante, fica fácil atender esse tipo de cliente. O desafio mesmo é atender os clientes presunçosos, que normalmente apresentam um comportamento peculiar, independente deles serem ou não importantes. Ao observar um cliente tipicamente presunçoso, você pode identificar comportamentos do tipo: não quer esperar ou enfrentar filas, pois acreditam que não precisam ou que seu tempo é mais valioso que o tempo dos demais, sente-se no direito de lhe dar ordens e o faz com frequência, invade espaços destinados apenas aos funcionários, subestima o seu trabalho e não raro solta frases do tipo: eu não falo com qualquer um, vá chamar o gerente. Eu sou filho do fulano. Vocês precisam de mim, por isso vão fazer o que eu quero. Se eu quiser, eu compro isso aqui e mando todo mundo embora. Eu não estou acostumado a lidar com empresinhas como esta.
Ou então, a velha e conhecida frase, você sabe com quem você está falando? Há também frases mais sutis, utilizadas pelos clientes presunçosos, tais como, pra mim vocês vão dar um jeitinho, né? Ou, eu entendo que você não tem autonomia para fazer, por isso me chame lá quem tenha, por favor, pois não dá para mim aceitar essas condições. Note que nem sempre o cliente presunçoso é mal educado e, independente dele estar sendo grosso, irônico, sarcástico ou mesmo educado, é comum que ele queira sempre demonstrar poder, despreze o seu atendimento, subestime a capacidade do atendente ou da empresa, não aceita opiniões pelo simples prazer de demonstrar domínio sobre a situação e se porta como se fosse mais inteligente ou melhor que os outros em qualquer que seja o sentido. Contudo, há dicas valiosas que você pode utilizar para lidar com esse tipo de cliente e fazer um ótimo atendimento. Por exemplo, satisfaça na medida do possível os caprichos deste cliente, a menos, é claro, que tais caprichos violem as normas da sua empresa, as leis ou os princípios da ética e dos bons costumes. Use a sua criatividade para entrar no jogo do cliente e deixe ele continuar pensando ser mais importante do que de fato é. E não queira quebrar essa ilusão, desde que tal ilusão não esteja excedendo o respeito por você, pela empresa, por seus colegas ou pelos demais clientes, não há problema algum. Em casos extremos, onde o cliente se exalta, você deve aplicar as dicas que daremos no vídeo sobre como atender clientes irritados e mal educados. Seja sempre agradável, mas sem bajular, nem temer ou evitar o cliente importante. Demonstre segurança nas suas falas e nas informações que você passa para o cliente. Ao primeiro sinal de dúvida, o cliente presunçoso tomará isso como uma fraqueza sua e irá utilizá-la para lhe colocar contra a parede. Jamais imponha uma condição. Ao invés disso, faça sugestões e conduza o cliente para que ele tenha a impressão de que a decisão foi dele. Quanto à comunicação, você pode também utilizar frases do tipo: olha, normalmente essa é uma escolha que varia de pessoa para pessoa, mas no seu caso, essa opção me parece se destacar mais. Caso você decida por ela, eu posso agilizar o seu atendimento. Veja, agilizar o atendimento é algo que você já faz sempre, mas quando você informa ao cliente em tom de simpatia, ele se sente um pouco mais valorizado. E quando você soma pequenas frases e ações como essas, você alimenta a ilusão de que o cliente é especial, sem executar nenhuma diferenciação ou favorecimento no seu atendimento em comparação aos outros clientes. O segredo aqui é: faça o cliente se sentir valorizado com as mesmas soluções que você oferece aos demais clientes. Enquanto o cliente tenta lhe assustar com a sua grandeza, você sim é quem cresce estando preparado para ser a verdadeira estrela no atendimento. Bem, o tema de hoje vai ficando por aqui. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Acompanhe as nossas redes sociais para saber como atender os outros tipos de clientes e até o próximo vídeo.